Sabe o que define, do começo ao fim, a vida de um militar? Não é só treinamento, não é só a vocação. É uma lei. Um único documento que rege absolutamente tudo, desde o primeiro dia, o primeiro juramento, até o último dia de serviço ativo. E é exatamente nessa lei que a gente vai mergulhar agora para entender a fundo o que é a carreira militar no Brasil, o Estatuto dos Militares. Olha só, a gente está falando da Lei número 6.880, lá de 1980. Pode parecer antiga, mas ela é a base de tudo até hoje. E sério, não é só um manual de regras, não. Pense nela como a verdadeira espinha dorsal da carreira nas Forças Armadas. É essa lei que vai dizer qual a situação, quais são as obrigações, os deveres, os direitos, enfim, tudo que envolve a vida de um militar. E se a gente tivesse que resumir tudo isso, a essência da vida militar, em só duas palavras? A própria lei dá a resposta: hierarquia e disciplina. Não tem para onde correr. A lei deixa claríssimo que esses são os fundamentos, a base institucional. Sem isso a estrutura toda desmorona. Tudo, absolutamente tudo, se apoia nesses dois pilares. Então, o nosso roteiro aqui vai ser justamente acompanhar essa jornada, passo a passo, como se a gente estivesse lendo a biografia de uma carreira. A gente começa entendendo a fundação da vida militar, depois o início da carreira em si, aí a gente entra no coração da coisa, a hierarquia e o comando na prática. Em seguida, o código de conduta, que é fundamental. E, por fim, os direitos e como o serviço ativo chega ao fim. Ok, então vamos lá. Para a gente entender a carreira, primeiro a gente precisa entender a casa, né? Qual é o propósito, a razão de existir das Forças Armadas? A resposta está na própria lei. O artigo 2º é bem direto. Ele define a missão: defender a pátria, garantir os poderes constitucionais, a lei e a ordem. Note as palavras: instituições nacionais, permanentes e regulares. O que isso quer dizer? Quer dizer que elas não mudam a cada governo, elas servem ao Estado. A lealdade não é a uma pessoa ou a um partido, é ao Brasil. E, claro, tudo organizado com base naqueles dois pilares que já falamos: hierarquia e disciplina. Certo, a missão está clara. Mas, e aí? Como é que uma pessoa comum se torna parte disso tudo? Agora, a gente vai ver o comecinho da carreira, os primeiros passos e os compromissos que são feitos. A lei usa termos bem fortes, como atividade continuada e inteiramente devotada. Isso aqui é um ponto-chave. Não é um emprego das 9 às 5, é um projeto de vida. Uma dedicação que não tem hora para acabar, que começa no primeiro dia e só termina lá no final, depois de passar por toda a escadinha hierárquica. E a forma de entrar é muito simbólica. Não é só, sei lá, assinar um contrato de trabalho. Tem todo um rito. Primeiro, o ingresso, que pode ser por incorporação, matrícula. Depois vem o compromisso de honra. E o ápice, o momento mais marcante, é o juramento à bandeira. É uma cerimônia solene, pública, onde o novo membro jura fidelidade à pátria. É ali que o pacto é selado. É o marco zero da carreira. Uma vez dentro, o militar vai estar basicamente em duas situações ao longo da vida. Ou ele está na ativa, que é o dia a dia, trabalhando nos quartéis, em missões, em treinamento, ou ele está na inatividade. E aqui tem uma diferença importante. Na inatividade, ele pode estar na reserva, que é como ficar no banco, podendo ser chamado de volta se precisar, ou pode estar reformado, que aí sim é a dispensa definitiva do serviço. Muito bem, agora a gente chega no motor de tudo. Aquele conceito que a gente já falou, mas que agora vamos ver em detalhes: a hierarquia. Como é que essa estrutura de comando funciona na prática? Então, a lei define hierarquia como a ordenação da autoridade. Pense numa pirâmide com níveis bem definidos. Por que isso é tão importante? Imagina uma situação de combate, uma crise. Não dá tempo para fazer reunião, para debater. A cadeia de comando tem que ser cristalina. A decisão precisa ser rápida e a ordem tem que ser executada sem hesitação. É uma questão de eficiência e, muitas vezes, de sobrevivência. E dentro dessa pirâmide, existem dois tipos de degraus, digamos assim. O posto, que é o grau dos oficiais, tenente, capitão, general, e quem confere é o presidente da República ou o ministro da Defesa. Isso já mostra o peso da responsabilidade. E tem a graduação, que é o grau das praças, soldado, cabo, sargento, conferido por autoridades militares. São dois caminhos, duas carreiras dentro da mesma estrutura. E aqui fica bem claro o papel de cada um. Pensa no corpo humano. Os oficiais são o cérebro. Eles planejam, comandam, dão a direção estratégica. Os graduados, sargentos, subtenentes, são a espinha dorsal.
Eles são o elo, a ponte, entre o comando e a tropa. Eles pegam o plano e transformam em ação, liderando os times no terreno. E as demais praças? São os músculos, a força de execução, é quem de fato faz a missão acontecer. Cada um tem um papel essencial. E a regra de ouro é simples. Quanto mais alto se sobe nessa pirâmide, maior a autoridade, claro. Mas a responsabilidade cresce exponencialmente. Da perspectiva de um oficial superior, por exemplo, não se trata só de dar uma ordem. Cada decisão que ele toma afeta a vida dos seus subordinados, o sucesso da missão e até mesmo a imagem da instituição. Não é poder pelo poder. É autoridade com uma responsabilidade imensa. Bom, e com tanta responsabilidade nas costas, é óbvio que precisa existir um código de conduta muito, mas muito rigoroso. Vamos ver agora quais são os princípios éticos que guiam o comportamento de um militar dentro e fora do quartel. A lei fala em manifestações essenciais do valor militar. O que é isso? São os pilares da conduta. Primeiro, o patriotismo, que se resume naquele juramento de sacrificar a própria vida se preciso for. Depois, o espírito de corpo. Sabe o que é isso? É aquele orgulho de pertencer à sua unidade, é a camaradagem que faz um confiar a vida ao outro, é fundamental. E claro, o amor à profissão e a obrigação de estar sempre se aprimorando. Isso não é opcional, é parte do trabalho. Além dos valores, existem deveres éticos e até restrições bem claras. Por exemplo, um militar precisa ser justo e imparcial com seus subordinados. Ele não pode usar o cargo para ter vantagem pessoal. E aqui vem duas restrições importantes. Não pode se envolver em atividades político-partidárias, nem ter negócios. Por quê? Para garantir foco total na missão e evitar qualquer conflito de interesse. A conduta tem que ser impecável, tanto de farda quanto na vida pessoal. E voltamos àquele ponto da responsabilidade. Uma pisada na bola, uma falha ética, é vista de forma muito mais grave quanto mais alto for o posto de quem a comete. Um general cometendo um erro ético tem um peso muito maior do que um soldado. Por quê? Porque liderança é, antes de tudo, exemplo. Como se diz no meio militar, o exemplo arrasta. Certo, vimos os deveres, as obrigações, a ética. Para fechar essa jornada, vamos olhar o outro lado da moeda, os direitos. E claro, como essa carreira no serviço ativo chega ao fim. Em troca de toda essa dedicação e de tantas restrições, o Estado garante alguns direitos que são a base da carreira. A garantia do posto e da graduação, ou seja, ninguém pode rebaixar um militar. O direito a uma remuneração justa, as promoções, a estabilidade na carreira depois de 10 anos de serviço e, claro, a assistência médica e a pensão. É uma forma de dar a segurança necessária para quem dedica a vida à defesa do país. E o fim da carreira nativa não é aleatório, ele é programado. Existem limites de idade para cada posto ou graduação. Um coronel vai para a reserva com uma idade, um cabo com outra. E isso não é à toa. É uma estratégia para garantir a renovação. Para que sempre tenha gente nova chegando aos postos de comando, trazendo novas ideias, mantendo a força sempre moderna e, como se diz, oxigenada. É vital. Então, a gente percorreu todo o caminho, desde o juramento solene até a passagem para a reserva. A gente viu que a carreira militar é toda desenhada por lei com base firme na hierarquia, na disciplina e num código de ética muito sério. E isso deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. Qual é o verdadeiro impacto de ter uma estrutura tão regrada, tão previsível, na capacidade que uma nação tem de se defender?